Foi se fazendo presente nesse instante que vamos ouvir a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 25, versículo de número 16 até o versículo de número 18. Salmo de número 25, versículo de número 16 até o versículo 18. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus, nós vamos fazer esta leitura. Na verdade, nessa noite, a leitura seria todo o Salmo 25, mas para não ser uma leitura muito exaustiva, eu convido você que faça toda a leitura como lição de casa, amém? Convido todos que façam essa leitura depois, então, como lição de casa. 25, versículo de número 16. Isso. Até o versículo 18, tá? Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração aumentaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e para o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Essas são as palavras do Senhor para a nossa reflexão nesta noite. Amém? Eu queria que você fizesse uma reflexão comigo nesse instante. Você pensasse de um grande navio em alto mar, e este navio está então no período que o sol está brilhando, o vento está soprando suavemente e as águas estão calmas. E aí o capitão deste navio, a tripulação, seguem a sua rotina todos confiantes. Aliás, não há nenhum momento, algo que possa tirar a paz de toda a tripulação. Porém, no período da noite, começa a chegar uma grande névoa, e aí cerca o navio por todos os lados. A tripulação não consegue mais enxergar pelo horizonte, e o que antes então parecia algo tranquilo, uma viagem, como diz aquela música, calmo, sereno, tranquilo, né? Uma viagem de boa, agora se transforma numa incerteza, agora se transforma num grande medo. O capitão, por mais experiente que ele possa ser, ele sente um pouco de solidão, de estar no comando de um meio então, daquela tripulação, no meio da escuridão, no meio do silêncio, sem poder contar com seus instrumentos de navegação, sem uma visão clara do caminho que vem pela frente. E se ele se vê então vulnerável, ele se vê perdido. No entanto, neste momento de profunda solidão, ele decide fazer algo diferente. Em vez de confiar apenas na sua experiência, ao invés de confiar apenas nos recursos que estão para ele disponíveis, ele se volta para o céu e busca a direção de Deus. Assim como o capitão dessa história, todos nós enfrentamos momentos que a vida parece tranquila, parece clara, mas no meio de nós rapidamente aparecem névoas de solidão e de aflição, e nessas horas somos convidados a buscar a presença de Deus, aquele que mesmo quando estamos sem visão, nos guia e nos restaura. O Salmo 25, que nós estamos propondo para essa noite, nos convida a fazermos então uma jornada de confiança, sabedores de que Deus está conosco, mesmo nos momentos mais solitários e desafiadores. E essa ilustração, irmãos e irmãs, serve para nos lembrar que, assim como o capitão encontrou um caminho voltando-se para Deus, nós também encontramos consolo em direção ao nosso Deus quando a solidão nos cerca. Ele é o farol em meio à escuridão. A solidão é um fenômeno complexo
que envolve aspectos emocionais, que envolve aspectos sociais, que envolve para nós também aspectos linguísticos. Sim, linguisticamente falando, a palavra solidão tem a origem do latim solitudo, que remete a uma condição de estar só. Contudo, a solidão vai além de um simples estado de estar fisicamente isolado. Ela também pode se manifestar com um sentimento profundo de desconexão, mesmo ao redor de outras pessoas. E os sintomas da solidão, elas variam, mas geralmente incluem a tristeza, uma sensação de vazio, de baixa autoestima, e em casos prolongados pode levar a problemas de saúde mental, como a depressão e como a ansiedade. Muitas das vezes as pessoas que experimentam essa solidão enfrentam dificuldades para expressar os seus sentimentos, o que intensifica ainda mais a condição. E é um estado que, se não for tratado, pode impactar profundamente o bem-estar emocional e também espiritual de cada pessoa que passa por esse momento. E nós vivemos num mundo cada vez mais conectados. É interessante isso, todos estamos com o celular na mão, temos facilidade de falar uns com os outros, de sempre estar envolto de algum grupo temático, né? O grupo que fala da igreja, o grupo que fala do futebol, o grupo que fala das coisas do trabalho, o grupo que fala sobre algo, agora o momento é falar de política, né? Então o grupo que fala da política. Mas paradoxalmente a solidão parece estar crescendo. Muitas pessoas, mesmo cercadas de amigos, familiares, colegas de trabalho, sentem-se profundamente sós. A solidão, no entanto, não é um sentimento novo. O próprio rei Davi expressa no Salmo 25 as suas palavras de angústia, de estar só, de estar aflito. Porém, o salmista também nos aponta um caminho para encontrarmos alívio em meio à solidão, confiar no cuidado e na misericórdia de Deus. Neste salmo, nós encontramos uma poderosa lição sobre como enfrentar a solidão e de viver o novo de Deus, que é o lema deste ano da igreja. Nós vamos trabalhar 3 pontos principais para entender como vamos lidar com a solidão à luz da palavra de Deus. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar nessa noite é reconhecer a solidão e buscar a Deus. Você consegue repetir comigo apenas essa palavra? Reconhecer? Reconhecer, vamos lá? Reconhecer. É preciso reconhecer. No Salmo de número 25, no verso de número 16, Davi clama a Deus com as palavras: volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois eu estou só. Pois eu estou só e estou aflito. Aqui Davi faz algo essencial. Ele reconhece a solidão diante de Deus. Para muitos, admitir a solidão pode ser algo muito difícil, especialmente numa sociedade que valoriza uma autopreservação, a imagem da força. No entanto, a primeira lição que nós aprendemos nesse texto é que nós devemos ser sinceros com os nossos sentimentos diante de Deus. E quando tentamos esconder a nossa solidão, acabamos nos afastando ainda mais da cura. Acabamos nos afastando do consolo de Deus que Ele tem para nos dar. A solidão pode ser causada por várias circunstâncias, perdas, rupturas, ou até mesmo por uma sensação de desconexão em meio às pressões que a vida nos oferece. No entanto, o rei Davi nos mostra
que a solidão não precisa ser enfrentada sozinha. Ela se volta para Deus, buscando a sua misericórdia, a sua presença. Isso nos ensina que, em vez de nos isolarmos, ainda mais em momentos de solidão, nós devemos usar essa oportunidade para buscar a Deus com mais intensidade. A busca por Deus em meio à nossa solidão é um ato de fraqueza, mas um reconhecimento que por nós mesmos somos limitados. Deus, ao contrário de nós, não se cansa e não se afasta de nós. Ele está sempre disposto a nos ouvir, a nos acolher e a nos confortar. Quando clamamos a Ele como Davi fez, estamos abrindo caminho para que Deus atue em nosso coração, trazendo conforto, algo que as pessoas desse mundo não podem nos oferecer. É importante também lembrar que essa busca por Deus, especialmente em tempos de solidão, é a parte que o novo de Deus, que nós falamos tanto esse ano, que nós precisamos experimentar. A solidão pode ser um catalisador para um novo nível de intimidade com Deus. Quando nos sentimos sós, é uma oportunidade perfeita para estar perto de Deus, de uma maneira mais profunda, dependendo integralmente da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor para cada um de nós. A solidão, muitas das vezes, nos lembra que enquanto o mundo pode falhar em nos satisfazer, Deus nunca falha. Ele se torna o nosso companheiro constante, o amigo fiel em todas as horas. Portanto, ao reconhecermos a solidão e voltarmos os nossos corações e mente para Deus, permitimos que Ele traga a novidade a essa nossa caminhada, um novo entendimento que a sua presença e uma nova percepção do seu amor e uma nova confiança que Ele cuida de nós em todos os momentos, inclusive na solidão. O que o salmista nos ensina é que o primeiro passo que nós temos que dar para superar a solidão não é ignorar, não é tentar lutar sozinho, mas reconhecer e usá-la como esse reconhecimento, como um impulso para buscar a presença de Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Não lutar sozinho, mas buscar a presença de Deus. Em segundo lugar, lidar com as angústias do coração. Lidar. No versículo 17, Davi expressa a sua profunda aflição, que diz: as angústias do meu coração se multiplicaram, liberta-me das minhas aflições. Este clamor reflete uma realidade que muitos de nós enfrentamos no momento de solidão. As angústias do coração parecem crescer, se acumulando como um peso difícil de carregar. A solidão pode amplificar todos os nossos medos, todas as nossas inseguranças, todas as nossas preocupações, fazendo que as aflições que nós enfrentamos pareça ainda mais insuportável. Quando Davi fala das angústias do coração, ele está se referindo não apenas às situações externas, mas também às batalhas internas que todos nós enfrentamos. Sentimentos de insuficiência, sentimento de culpa, sentimento do medo do futuro, ou até mesmo o senso do abandono, podem tomar conta do nosso interior e sim, deixar-nos sobrecarregados. Coração, que nas Escrituras é visto como o centro das emoções,
é muitas das vezes o lugar onde a batalha espiritual mais intensa acontece. E é ali que a solidão e as angústias ficam enraizadas. No entanto, o salmista não tenta lidar com essa angústia por conta própria. Ao invés disso, ele não tenta buscar soluções temporárias, mas ele clama a Deus por libertação. Ele entende que, embora as angústias do coração possam se multiplicar, a solução não está em si mesmo ou nas circunstâncias, mas é Deus que está no centro da solução. Este é um ponto essencial que nós também devemos observar. Quando enfrentamos momentos de solidão e aflição, precisamos reconhecer que a verdadeira libertação vem de Deus. Ele é o único capaz de curar as feridas do coração e aliviar as cargas que nós carregamos. A solidão muitas vezes nos faz sentir como se estivéssemos em um ciclo interminável de sofrimento. As nossas preocupações parecem crescer cada vez mais. Quando mais tentamos lidar com elas sozinhos, mais nos sentimos sufocados. No entanto, quando entregamos as nossas angústias diante de Deus, Ele é capaz de trazer alívio, de restaurar a nossa paz. Este é o novo de Deus, igreja, que Davi busca e que nós também podemos experimentar. Uma renovação interior que só Deus pode proporcionar. Um outro aspecto importante é entender e lidar com as angústias do coração não é um processo instantâneo, não é algo simples, não tem uma receita mágica para você fazer. Davi, ele reconhece as suas aflições e que elas se multiplicam, o que sugere que ele enfrentava uma série de desafios ao longo do tempo. E da mesma forma, a nossa caminhada em meio à solidão e às angústias pode ser uma jornada longa. Contudo, em cada passo dessa jornada, podemos confiar em Deus que está conosco, trazendo a libertação no seu tempo. E além disso, a oração de Davi é um lembrete de que Deus não está distante das nossas aflições. Deus, Ele vê. Deus, Ele se importa. E Deus, Ele responde às nossas orações. E quando enfrentamos a angústia do coração, a nossa primeira resposta deve ser a de recorrer a Deus em oração, assim como Davi fez. E em vez de nos afogarmos em nossas preocupações, nós devemos levar cada uma delas ao Senhor, confiando de que Ele está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não conseguimos ver a solução imediata. Por fim, ao entregar as nossas angústias a Deus, somos capacitados a experimentar um novo nível de paz. Essa paz não é simplesmente uma ausência de problemas, mas uma confiança profunda de que Deus está no controle de todas as coisas. É uma paz, como nós cantamos, é o Shalom Adonai. É a paz que, como Paulo fala em Filipenses 4, é uma paz que excede todo o entendimento e guarda os nossos corações e guarda a nossa mente. Quando Deus lida com as angústias do nosso coração, Ele nos dá o espaço para vivermos o novo de Deus, com uma perspectiva renovada, sabendo que em meio às nossas lutas, Sua presença fiel nos acompanha.
Portanto, ao enfrentarmos as angústias da solidão, somos chamados para fazer como Davi, reconhecer as nossas limitações e pedir a Deus que intervenha nas nossas aflições. Ele é fiel para nos libertar e para restaurar a nossa alma, permitindo que experimentemos o novo dele, mesmo em meio às tempestades emocionais. E por último, o perdão e a restauração. Olhem como esses dois pontos estão conectados: o perdão e a restauração. No versículo 18, Davi clama: olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Esse pedido revela uma conexão profunda entre as dores emocionais e as dores espirituais. Davi está enfrentando naquele momento. Ele não apenas pede a Deus que veja as suas aflições e sofra com ele, mas também reconhece que o pecado pode estar contribuindo também para a solidão e para o sofrimento. Este reconhecimento é essencial para entendermos como a restauração plena acontece. E muitas das vezes, em momentos de solidão, somos levados a uma introspecção mais profunda. Começamos a revisitar as nossas ações, começamos a revisitar as decisões, as nossas escolhas, onde erramos. E podemos perceber que algumas das nossas dores podem estar enraizadas nas escolhas erradas que fazemos, ou ainda quando nos afastamos de Deus. A solidão neste contexto pode funcionar como um espelho, revelando para nós a necessidade da cura, e não apenas para os nossos sofrimentos, mas nós temos também a nossa alma. Davi entende que para experimentar a restauração completa é necessário lidar não apenas com as circunstâncias externas, mas também com a condição interna do seu coração. O pedido de perdão que Davi nos mostra da sua humildade, consciência de que o pecado afeta o nosso relacionamento com Deus e também com os outros. O pecado nos separa de Deus, e essa separação pode amplificar o sentimento de solidão. Mesmo que não percebamos de imediato o distanciamento de Deus, que é uma das principais causas da solidão. Quando nos afastamos da presença de Deus, perdemos a fonte de conforto e comunhão mais profunda que nós podemos experimentar. O perdão divino não apenas nos reconcilia com Deus, mas também abre um caminho para a restauração de todo o nosso ser. Por isso, ao confessar os nossos pecados, Davi nos aponta que ele está buscando não apenas alívio emocional, mas uma renovação espiritual que só o perdão de Deus pode proporcionar. A solidão que ele sente, que seja um resultado de suas circunstâncias ou dos seus próprios erros, é tratada no momento em que ele busca o perdão e a misericórdia de Deus. E a partir desse perdão, Davi pode experimentar o novo de Deus, uma restauração completa na sua vida, tanto emocional quanto espiritual. É uma balança. O perdão de Deus não é apenas um ato de misericórdia, mas um convite também para a transformação. Quando somos perdoados, somos também restaurados para uma nova vida, uma vida onde a culpa, o peso do pecado são removidos, permitindo-nos viver em comunhão plena com Deus. E essa restauração
nos liberta da prisão emocional e espiritual, da solidão, e nos permite caminhar em paz, em segurança, sabendo que fomos reconciliados com o Criador. Um outro aspecto importante da restauração é que ela nos capacita a vivermos de forma diferente. O perdão não é apenas uma limpeza de novos erros passados, mas uma capacitação para vivermos no presente de acordo com a vontade de Deus. Davi, ao pedir perdão, ele está também abrindo o caminho para que Deus restaure a sua caminhada, transformando suas dores em testemunhos de graça. Quando experimentamos o perdão de Deus, somos chamados a viver o novo de Deus, uma nova perspectiva, novas atitudes, uma nova comunhão com Ele e também com as outras pessoas. E este processo de perdão, este processo de restauração, exige de cada um de nós humildade e reconhecimento de que precisamos da graça de Deus. A solidão, como visto aqui com Davi, muitas das vezes é um momento em que Deus nos leva a refletir sobre a nossa necessidade de reconciliação com Ele. É um convite, igreja, é um convite nessa noite para que possamos sinceramente confessarmos os nossos erros e nos aproximarmos mais dele. E assim, Deus não só perdoa, mas também nos restaura, transformando essa solidão em uma oportunidade para vivermos o novo que Ele preparou. Queria terminar minha fala dizendo que a jornada de Davi, neste Salmo de número 25, nos ensina que a solidão, embora seja dolorosa, pode se tornar uma oportunidade para experimentarmos o novo de Deus em nossas vidas. O reconhecimento da solidão, o enfrentamento das angústias do coração e a busca pelo perdão e restauração são passos essenciais para trilharmos um caminho de cura. Quando nos encontramos em movimento de isolamento ou de aflição, somos chamados a fazer como Davi, clamar a Deus de forma sincera, entregando-lhe nossas dores e reconhecendo a nossa necessidade de sua intervenção. A solidão pode muitas das vezes ser vista como uma prisão emocional, onde as aflições parecem se multiplicar e o sentimento de abandono se intensifica. No entanto, Davi nos lembra que mesmo nesses momentos, Deus está presente, pronto para nos ouvir, pronto para nos restaurar. Ele não ignora as nossas tribulações, mas nos convida a confiar nele e despejar as nossas ansiedades, as nossas angústias nos seus pés e buscar misericórdia e buscar perdão. Mais incrível é que o novo de Deus não é apenas uma promessa para o futuro, não é algo que vai acontecer, mas é uma realidade que nós podemos começar a viver a partir de agora. O novo de Deus não é algo que vai ser, vou viver o novo de Deus, mas não vai ser já, né? Não. O que nós estamos convidando a igreja é que o novo de Deus tem que ser vivido hoje. A restauração de que Deus oferece não é apenas para curar feridas emocionais, mas também para transformar a nossa vida, nos permitindo caminhar em uma nova dimensão de fé, em uma nova dimensão de intimidade com Deus. É uma renovação que atinge o coração, a mente, a alma, nos capacitando para vivermos plenamente livres das amarras da culpa e também da solidão. Portanto, que possamos, igreja, fazer como Davi, buscar o perdão e a restauração de Deus. Ele é o único que pode nos libertar verdadeiramente da solidão e das angústias do coração, nos conduzindo para um caminho de paz, de comunhão e de transformação.
quando entregarmos as nossas vidas a Deus e experimentarmos o novo de Deus de maneira profunda e significativa, vivendo não mais isolamento, mas em plena comunhão com o Criador e com as outras pessoas, restaurados e renovados pela sua graça infinita. Que Deus nos abençoe. Amém.